Os fãs de Star Wars geralmente eles são bem bravos com essa questão de retcon, né? Só que tem retcons que realmente, quem tá falando isso sou eu, que basicamente devoro o cânone de Star Wars todo dia. Mas eu entendo que existem certos retcons que vêm pra dar uma ajudada, assim. O Dave Filoni, ele passa por cima de tudo que ele quer, às vezes dá certo, às vezes não. É algo natural em franquias que vão se expandindo com o passar do tempo, né? Star Wars basicamente é isso. Está sempre em construção, está sempre se expandindo e às vezes eles têm que mudar alguma informação de livro, quadrinho, de série animada pra, sei lá, pra mudar a história, pra levar a história mais pra frente e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque rolou um retcon bem interessante com o Jango Fett, que começou lá em The Mandalorian, ou seja, é uma coisa bem recente, mas agora ele foi de fato completado, e vou te falar, é um retcon bem interessante, porque eles pegam coisas do Legends, não tudo, eles pegam ali um fato bem interessante do Legends e trazem de volta pro cânone de uma maneira que funciona e que aumenta a história do personagem, mas precisa passar por cima de algo que foi dito lá no passado. Então, de fato, a origem do Jango Fett sofreu um retcon bem recente, mas que aumentou ali a sua importância e o seu impacto também. Vamos dar uma olhada. Jango Fett apareceu pela primeira vez em Star Wars lá no filme, episódio 2, Ataque dos Clones. Inclusive ele morre no mesmo filme, né? Mas aí o George Lucas já criou toda uma lore pra ele. Ele é a fonte de DNA original dos clones, ele ganhou uma grana do Sith pra ser esse material genético e também pediu um filho, pediu um clone sem aceleração de crescimento para criar como filho, e é aí que veio o Boba Fett. E não só isso, o Jango Fett era um dos melhores, dizem por aí até o melhor caçador de recompensas daquele momento, ou seja, não é pouca coisa. Até aí beleza, né? Fechou. Isso a gente tá falando de 2002. Aí agora a gente pula para 2008 para frente ali, com Clone Wars. A série animada Clone Wars estabelece que o Jango Fett não é um Mandaloriano. Isso tá naquele arco do Obi-Wan indo para Mandalore. Quando ele fala com o primeiro-ministro, ele mostra ali um holograma do Jango Fett pro primeiro-ministro e fala tipo, eu me envolvi com o Mandaloriano aí, saí na porrada com o Mandaloriano há um tempo atrás. O primeiro-ministro de Mandalore fala, mano, esse cara aí não é Mandaloriano não, ele usa uma armadura como a nossa, mas ele não faz parte do nosso povo. Então, basicamente, era o George Lucas e o Filoni falando que o Jango Fett não era um Mandaloriano. Depois eles arrumam isso, eles ficam tipo, ele não era considerado Mandaloriano por alguns, mas ele é um Mandaloriano sim e tal. Depois eles consertam no futuro com esse retcon. Mas lá em Clone Wars, antes da Disney, o Jango Fett já tinha sido descanonizado ali como Mandaloriano. Sem contar que ali quando saiu o Ataque dos Clones, saíram vários quadrinhos do Legends que mostrava de fato ele como Mandaloriano, ele lutando nas guerras mandalorianas também, nas guerras civis, né, mandalorianas, a família dele sendo morta pelo Olho da Morte. Então já tinham estabelecido isso. Vem Clone Wars e fala, bom, não é bem assim. E ficou, cara, mais ou menos assim até uns 3 anos atrás com a segunda temporada de The Mandalorian. Porque pensa, se o Jango Fett não era um Mandaloriano, o Boba também não, certo? Eles só usavam, uma armadura mandaloriana. Inclusive a armadura do Boba é a mesma armadura do Jango, só que ele pintou de verde e vermelho. E aí chega agora The Mandalorian, traz o Boba Fett de volta, e quando ele abre ali o chain code da armadura, quem usou essa armadura, porque os Mandalorianos, eles passam a armadura de geração para geração, né? Vai passando de pai para filho e tal. Quando ele abre ali o chain code com as pessoas que usaram, ele explica que o Jango Fett, ele era um Mandaloriano, mas ele era um Foundling, assim como o Din Djarin. Foundlings são aquelas crianças que são encontradas e adotadas pelos Mandalorianos, criadas ali por eles. No caso, o Din Djarin foi encontrado pelo Olho da Morte, depois cresceu ali com os Filhos do Olho, naquela doutrina mega rígida, não pode tirar o capacete e tal, mas essa questão dos Foundlings, aparentemente era algo bem espalhado pelos Mandalorianos, não só ali do grupo do Din Djarin. Mas o Jango Fett, então, foi confirmado pelo Boba como um Mandaloriano enjeitado, né? Um Foundling, uma criança de fora de Mandalore que foi criada como Mandaloriana. E isso faz com que ele seja de novo um Mandaloriano. Não biologicamente, não tipo ali no sangue, mas ele foi criado como um, assim como o Din Djarin, assim como o Groguinho. E isso foi um baita retcon, porque até agora, como a gente viu em Clone Wars, o Jango Fett não era um Mandaloriano, segundo o próprio primeiro-ministro do grupo. Tá, então como é que ficou essa questão? A questão ficou assim, o Almec, lá o primeiro-ministro, pode ter mentido, pode ter preconceito com os Foundlings, dá pra gente tirar qualquer outra visão disso, mas o que está canônico é o Jango Fett
de fato é um Mandaloriano Foundling. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eles não só estão confirmando isso no universo expandido, como também, olha só, estão expandindo essa história. Vai sair agora em setembro o livro The Secrets of the Clone Troopers, que faz parte dessa coleção aqui que eu tenho, ó, The Secrets of the Sith, aqui tem o The Secrets of the Bounty Hunters, que é muito bom, e aqui o The Secrets of the Jedi, tá faltando pra mim o The Secrets of the Wookiees, que eu não comprei ainda, e também agora do Clone Troopers. Qual que é a parada? Esses livros, eles são escritos de pontos de vista, então, por exemplo, quem escreve o livro The Secrets of the Jedi é o Luke, e eles vão passando por acontecimentos de Star Wars, assim, por personagens, do ponto de vista desse personagem, então é meio que um resumão. Por exemplo, aqui o Luke tá falando sobre, ó, a Velha República, a Ordem Jedi, tipo, as coisas que ele descobriu, tal. Não tem nada muito que a gente não saiba, mas é interessante ter uns pontos de vista, tal, e também as artes são bem bonitas. Cada um desses é escrito por um personagem que conta ali a sua história, os personagens que ele se envolveu, um resuminho da história de Star Wars no seu ponto de vista. E esse dos Clone Troopers é contado, primeiro, do ponto de vista do Rex, o que já me fez, mano, é um livro de The Secrets of the Clone Troopers. Segredos, informações, artes incríveis dos clones. Eu já quero comprar por causa disso. Segundo, é do ponto de vista do Rex, que é o melhor clone de todos pra sempre. E agora temos uma terceira coisa, porque olha aqui, por exemplo, nesse livro aqui do Bounty Hunters, é escrito pela perspectiva do Rondonaka. Eles fazem, que é pra mim a parte mais legal, eles falam um pouco do ponto de vista do personagem, das informações que o personagem sabe sobre outros personagens. Por exemplo, aqui ele fala do Cad Bane, o Rondo falando do Cad Bane e tal. No Clone Troopers, eles falam do Django. Saiu uma prévia na Amazon, né, em algumas páginas. Esses livros aqui só tem em inglês por enquanto. Mas enfim, saiu umas prévias, umas 3, 4 páginas ali que eles revelaram. E em uma delas eles estão falando sobre o Django. O Rex está falando sobre o Jango Fett. Ele fala que ele reuniu informações durante muitos anos. Que ele sabe que, primeiro, o Jango Fett era o maior caçador de recompensas daquele momento. Ele é um dos maiores que a galáxia já viu. Mas ele também fala, e aí que entra a parte deles confirmarem o retcon mesmo assim, que de fato o Jango Fett é um Foundling e que ele conseguiu sua armadura lutando nas guerras civis mandalorianas. Inclusive as artes da página mostram ele lutando contra outros mandalorianos. Os clãs mandalorianos sempre brigavam entre si, isso era uma coisa bem clássica ali do grupo. Só que um pouco antes deles se tornarem pacifistas, que a gente viu lá em Clone Wars, por exemplo, rolou uma guerra civil muito pesada. Os mandalorianos começaram a se matar muito fortemente, a destruir o planeta mesmo, a fauna e a flora do planeta. Só que o Jango Fett de fato lutou nas guerras mandalorianas, ele conseguiu a sua armadura nessas guerras. Outra informação muito interessante é que o Rex, ele confirma, isso é novo na verdade, ele confirma que o Jango Fett elaborou os treinamentos ali, os planos de treino dos Clone Troopers, porque ele não tinha carinho pelos clones, né, era só um trampo pra ele ali, tirando o Boba Fett, mas ele sabia que aquilo ali ia ser meio que, bom, é o rosto dele pra sempre, então seria o seu legado. Então ele se esforçou pra criar um plano de treino muito forte, muito capaz ali, pra criar Clone Troopers fortes e capazes. Ou seja, Jango Fett criou o treino dos Clone Troopers, que a gente vê também em Clone Wars e tudo mais. Nós sabemos que o Fan Rao, que aparece lá em Rebels, ele também aparece nos quadrinhos do Kanan, ele ensinava os Clone Troopers a voar também. Tinha a Shakti também, né, a mestre Jedi que ficava ali supervisionando a criação e treinamento dos clones. Ou seja, estamos falando que os clones foram treinados por Mandalorianos e também por Jedi. Por mais que a Shakti não treinasse tanto assim, ela tava ali pra supervisionar, então dá pra gente dar essa roubadinha. Mas qual que é o ponto desse vídeo? O ponto desse vídeo é, esse retcon, no meu ponto de vista, traz toda uma carga maior pro personagem e também pro Boba Fett, porque, cara, a armadura dele tem uma história, tem um legado mandaloriano, não é só uma armadura estilosa, ele não roubou aquilo. Pô, era um traje o Jango Fett ser, tipo, ele usa armadura mandaloriana, mas ele não é um mandaloriano. Pô, é muito mais legal ele ser um mandaloriano mesmo, e agora a gente sabe que ele tava nas guerras civis mandalorianas, ou seja, ele tava lá matando outros mandalorianos. E qual que é a fita, cara? Pra isso tá no livro, tipo numa arte zona, essa informação no livro do nada, ó, fiquem atentos, hein? Pô, ia ser animal. Uma minissérie, pode ser animada. Eu queria em live action, mas pode ser animação das guerras civis mandalorianas. Imagina, te acompanhando o clã Fett saindo na porrada com outros clãs mandalorianos. Mano,
Interessante, né? Mas é interessante ver também que existem certos retcons. Não tô falando que todo retcon é legal, nem nada, porque eles atropelam muito da lore. Mas esse retcon, por exemplo, é muito bom e traz uma carga mandaloriana melhor pra esses dois personagens. Não é? Não é verdade? O que vocês acham? Comenta aí. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E também, esses livros aqui, cara, só tem em inglês, tá? Por enquanto nenhuma empresa trouxe pro Brasil. Dá pra você comprar pela Amazon, então eu vou deixar meu link de afiliado aqui embaixo na descrição. Entra pelo meu link, compra o que você quiser comprar lá. Isso não altera em nada o preço do que você compra, mas vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Então você entra ali na Amazon, digita lá, você quer comprar, sei lá, um iPhone. Aí você digita lá iPhone, papapá, compra, só que você entrou pelo meu link, vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal funcionando. Tipo, na parte financeira mesmo, e ajuda bastante. Me segue no Twitter e no Instagram, tô postando coisa lá também, principalmente no Instagram, tá? É NortonMins. Já vai ter aparecido aqui na tela. Agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Espero aqui no próximo vídeo. Valeu e tchau!